o milênio não será na terra, mas ele será no céu. Perfeito. Se isso é verdade, o senhor também acredita que enquanto a igreja está com Cristo no céu, aqui a terra está inabitada, ela estará queimando, né? Porque é um tipo de um lago de fogo aqui na terra, porque ela está sendo desolada, está sendo queimada, logo não tem nenhum ímpio aqui sobrevivendo na terra, porque todos foram, na sua concepção, aniquilados. Perfeito. Porque existe uma aniquilação pela morte. Isso. E a aniquilação definitiva na segunda morte. No lago de fogo. Muito bem. Se assim é, quem são as nações descritas no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 7, que se levantarão para guerrear contra os santos, levando em consideração que a ressurreição dos ímpios, a segunda ressurreição, só ocorre depois do milênio para que eles enfrentem o juízo do grande trono branco. Só que antes do juízo do grande trono branco, tem a batalha do Gog e Magog. E ali no Gog e Magog, de acordo com o Apocalipse capítulo 20, todos serão aniquilados também. Então houve uma aniquilação pela morte, depois a aniquilação depois do Gog e Magog, e depois uma terceira aniquilação. Então quem são estes ímpios, quem são essas nações que se levantarão contra o Senhor e contra os santos, ou contra o arraial dos santos? Perfeito. Na visão adventista só existe uma aniquilação, não duas nem três. Entretanto, o que existe é a segunda morte, que é a aniquilação, ela tem algumas semelhanças em relação à primeira morte. Então, na nossa visão, a batalha de Gog e Magog é a batalha do Armagedon, que acontece antes dos 1000 anos. E aí, depois da batalha do Armagedon, Jesus volta. Quando Jesus volta, ele leva a igreja para o céu e ele aniquila no sentido de matar todos os ímpios. Mas essa aniquilação, ela é temporária, porque vai haver a ressurreição dos mortos. Entende? Então, o que acontece? Jesus mata todos os ímpios, inclusive cumprindo a profecia de Tessalonicenses. Isso você acredita no final da grande tribulação. Exatamente. Mata todos os ímpios, e para você ali é a batalha de Gog e Magog. Isso, exatamente. Aí depois tem o milênio. E aí acontece o milênio. E aí, no final do milênio, quando a Nova Jerusalém desce, segundo o relato de Apocalipse 20, no verso 5, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. O que significa que, quando se completam os 1000 anos, esses mortos ressuscitam. E aí eles vão fazer o quê? Vão cercar a cidade santa, vai cair fogo do céu e os consumir, que é aniquilar também, viu? Então, o que acontece? Dentro da nossa visão, então aí já duas vezes. Isso. A primeira por ocasião do retorno glorioso. Isso. E a segunda aniquilação depois do milênio. A segunda morte, depois do milênio. Depois do milênio. E as nações são quem? São os ímpios ressurretos. Porque na visão adventista, o diabo vai tentar enganar os ímpios ressurretos que eles podem tomar a cidade santa. E aí eles cercam a cidade, mas eles não vencem. O fogo cai do céu e os consome. Aí nesse caso, a aniquilação definitiva. Desta aniquilação não haverá ressurreição, por isso aí é a segunda morte. Ficou uma brecha aí, visto que há uma aniquilação por ocasião do retorno de Jesus, que existem dois Gog e Magog. O de Ezequiel, capítulo de número 38 e 39, que é essa batalha do Armagedon. E o segundo Gog e Magog, porque, primeiro, os ímpios são aniquilados. Por ocasião da morte, Jesus vem, aniquila tudo. Aí depois, são 1000 anos lá no céu e há 1000 anos eles ressuscitam. Só que depois que eles ressuscitam, o texto é claro, há uma sequência em que novamente eles são aniquilados por tentar tomar a cidade amada. Só que até aí eles não foram apresentados diante do juízo final. Eles precisam ressuscitar novamente para serem julgados do juízo final, porque tem o juízo final, o juízo do grande trono branco. Ou você não acredita nisso? Não, é que na nossa visão, o julgamento do trono branco acontece antes dessa ressurreição, assim como o juízo investigativo acontece antes da vinda de Jesus. Entende? E aí, assim, quando os ímpios ressuscitam, eles são simplesmente executados em relação ao juízo que foi feito.